noite, sejam todos bem-vindos. Meu papel aqui é só realmente explicar como será nosso evento hoje e também apresentar o Matheus. Esse evento é uma palestra organizada pelo GT Oriente Médio Mundo Muçulmano, que é um GT que faz parte do Laboratório de Estudos Asiáticos, que é um laboratório aqui do Departamento de História. Esse laboratório é coordenado tanto pelo professor Ângelo Segrilo quanto pelo professor Peter, que está aqui do meu lado. O professor Peter também coordena esse GT que está promovendo a palestra de hoje. O GT tem reuniões periódicas, eventuais interessados podem procurar tanto o professor Peter quanto a monitora do grupo, que também está aqui presente. A gente tem também um blog na internet, e por esse blog também vocês podem acompanhar todos os eventos que a gente organiza dentro do GT. E também, como vocês também ouviram agora há pouco, também o LEA tem outras palestras que vocês também podem assistir e acompanhar. Bom, o evento hoje então terá a palestra do Matheus, seguido então do comentário do professor Peter, e depois no final vocês poderão também fazer comentários e perguntas. Neste caso, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, a gente pode passar o microfone e vocês formulam a questão. Bom, o Matheus Soares de Azevedo falará hoje sobre a relação, basicamente sobre a relação entre o Islã e a mídia, e como o Islã passa uma mensagem pela mídia, e como que essa relação entre Islã, Ocidente e mídia, né? E vai ser uma palestra também sobre como essa mensagem se desdobra em debates no Ocidente e também no Oriente Médio. O Matheus tem uma formação bem ampla, ele é formado em comunicação pela PUC de São Paulo, tem um mestrado aqui na USP em História Social das Religiões, também tem uma graduação em Relações Internacionais na George Washington University, além de ter vivido na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Os livros que ele escreveu também estão aqui disponíveis. Alguns deles são O Homem de um Livro Só, Homens de um Livro Só, também foi traduzido em 2010 para inglês, Mística Islâmica, Iniciação ao Sufismo e Ocultismo, Religião em Freud, Jung e Eliade. Então eu espero que vocês aproveitem bastante. Gostaria de agradecer ao Matheus pela oportunidade de estar aqui e participar do nosso GT, e também muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos que vieram essa noite aqui para ter uma discussão sobre um tema que é importante e ao mesmo tempo urgente. Em primeiro lugar, agradeço ao Laboratório de Estudos da Ásia, ao professor Peter Demant e ao professor Ângelo Segrilo pelo convite, a Daniela Dronovai e ao Danilo de Souza, que são alunos de pós-graduação aqui, pela organização e divulgação do evento. Enfim, eu não pretendo falar muito, vou falar cerca de 40 minutos, vou exibir alguns slides também, depois a gente abre para o debate. Né? Eu começo dizendo o seguinte: há cerca de 40 anos atrás, um renomado arabista britânico chamado William Stoddart, no seu primeiro livro, na introdução ao seu primeiro livro sobre o Islã, ele escreveu que o Islã era o mundo desconhecido para o público ocidental. Isso foi há 40 anos. Depois, esse livro dele teve edições em várias línguas, em vários países, inclusive em português. E esse ano, no começo de 2012, saiu uma nova edição desse livro, e ele foi obrigado a escrever exatamente a mesma coisa: o Islã é um mundo desconhecido. Eu, de minha parte, sou obrigado a concordar com o que ele falou, porque de fato o Islã continua sendo desconhecido.
Só que eu faria um comentário crítico com relação a isso, porque há 40 anos o desconhecimento do Islã se devia, em larga medida, à falta de informação. Então era um desconhecimento que nós podemos considerar como inocente, ou relativamente inocente. Enquanto que hoje em dia o desconhecimento ou a ignorância com relação ao Islã deriva em larga medida, na minha opinião, não da falta de conhecimento mero e simples, mas de uma informação truncada, uma informação superficial, informação distorcida, informação preconceituosa. E isso em relação a um mundo que é uma das grandes civilizações que a humanidade já conheceu. Então, hoje em dia, há muitos polemistas e jornalistas que acham que eles vão descartar o Islã com um peteleco, ou com uma canetada, ou com uma livrada. Mas eles se esquecem que é uma civilização de 15 séculos, que deu contribuições e aportes extraordinários, impressionantes em praticamente todas as áreas de atividade humana. Não apenas na filosofia, na mística, na teologia, no direito, mas também nas ciências, na astronomia, na matemática, na agricultura, na arquitetura, no planejamento urbano e nas artes. Então eu vou começar a palestra fazendo uma introdução panorâmica, né, dessas contribuições do Islã. Obviamente não vai ser possível falar de todas elas. Eu vou me concentrar em duas que eu considero particularmente interessantes e importantes, que são o campo das artes e o campo das ideias e das práticas fundamentais. Começo por essa última. O que caracteriza, em particular, a mensagem islâmica são os 5 pilares. Esse termo é um termo islâmico, Arkan al-Islam, os 5 pilares do Islã. Esses 5 pilares são a fé, a oração, o jejum, a caridade e a peregrinação. A fé se expressa na Shahada, que é o principal testemunho islâmico que diz, que é feito em árabe, porque o árabe é a língua litúrgica do Islã, é a língua sagrada do Islã. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Não há Deus senão o único Deus, e Maomé é o seu enviado, Maomé é o seu profeta. A Shahada tem 2 partes, então. Uma parte universal e a segunda parte específica do Islã. Eu digo que a primeira parte é universal porque todos os monoteísmos assinariam embaixo La ilaha illallah. Não há Deus senão o único Deus. Os judeus poderiam assinar embaixo dessa formulação, porque o credo judaico é estritamente monoteísta. Só que, é claro, o judeu não diria La ilaha illallah, porque a língua litúrgica do judeu é o hebraico. Então ele diria, não há Deus a não ser o único Deus em hebraico, e a continuação ele diria, e Moisés é o seu enviado ou é o seu profeta. Tá? O cristão também diria a mesma coisa. O cristão também poderia dizer La ilaha illallah. Porque o cristianismo, a despeito da teologia trinitária, que coloca uma série de complicações, também é uma fé monoteísta. Então o cristão também poderia dizer La ilaha illallah. E de fato há cristãos no Oriente Médio que têm o árabe como língua de todo dia e que poderiam dizer tranquilamente. Só que, claro, a segunda parte seria e Jesus Cristo é o enviado de Allah. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Mesmo outras tradições que não são monoteístas, nem semitas, nem abraâmicas, como essas 3, né, o Islã, o cristianismo e o judaísmo, eles poderiam também fazer uma paráfrase dessa charada. Por exemplo, os budistas não têm o conceito do Deus pessoal, mas o budismo não é uma religião ateia ou uma espiritualidade ateística, mesmo porque seria uma contradição de termos. Os budistas não têm o conceito do Deus pessoal, mas eles têm o conceito de uma realidade absoluta, infinita, incondicionada, que é o Nirvana. Então os budistas poderiam dizer, não há Nirvana senão o Nirvana. E o Buda é o seu sinal ou é a sua porta de entrada. No Extremo Oriente também, na China, um chinês poderia dizer, não há tal a não ser o único tal,
e Lao Tse e Confúcio são os seus professores. Então esse é o primeiro pilar do Islã, Shahada, o testemunho de fé. O segundo pilar é a oração. Todos sabem que o Islã tem uma prática diária de 5 orações. São 5 orações canônicas que são obrigatórias, da alvorada até o anoitecer. Essas 5 orações não tomam mais do que 25 minutos por dia. São orações muito breves, mas elas têm o efeito espiritual de ocasionar a lembrança do Eterno, a lembrança de Deus durante a passar o decorrer do dia, né? Tanto é assim que até um Papa elogiou o Islã por essa postura. Pio XII chegou a dizer que meu coração se alegra ao saber que no mundo todo há pessoas que 5 vezes por dia cessam as suas atividades mundanas e se voltam para o Eterno. Isso foi um Papa que disse. Depois, o terceiro pilar é o jejum. Também é uma característica conhecida do Islã, é o jejum do mês do Ramadã. Os muçulmanos acabaram de cumprir essa obrigação tem uma semana. É um jejum extremamente rigoroso, porque dura 28 dias, né? O calendário islâmico é lunar, são 28 dias seguidos, e o jejum muito rigoroso, do nascer do sol até o pôr do sol, e com proibição total de alimento sólido e de qualquer líquido. Tanto é que se vocês forem a um país muçulmano durante o mês do Ramadã, o ritmo social e econômico muda completamente, porque vocês imaginam a sociedade praticamente integral ficar 10, 12 horas sem ingerir água, ou suco, ou alimento qualquer. Então o ritmo é bem mais reduzido. De noite aí as cidades adquirem muita vida. E é curioso esse aspecto, porque uma pesquisa recente do Pew Center, o Ibope americano, fez uma pesquisa com mais de 40 países islâmicos a respeito do cumprimento desses pilares. Depois eu passo os dados para vocês. Esses 5 pilares são ainda bastante cumpridos em todo o mundo islâmico. Mas nós paramos no terceiro, né, que é o jejum durante o mês do Ramadã. O quarto pilar é a caridade, o dízimo, né, em termos ocidentais. Só que não é bem o dízimo, que o dízimo é a 10ª parte, mas o muçulmano tem a obrigação de, uma vez por ano, dar cerca de 2,5% da sua renda líquida para o que o Corão diz, para os pobres, os órfãos e as viúvas. E é uma obrigação que também ainda é bastante respeitado nesses mais de 50 países islâmicos, né? Nos países mais, em outros menos. Deixa eu ver aqui. Segundo essa pesquisa do Pew Center, que foi feita o ano passado, o índice de cumprimento desses ritos, né, é de 97% no caso da Shahada, ou seja, 97% das pessoas entrevistadas disseram que dizem a Shahada e concordam com o seu conteúdo. Com relação ao jejum do Ramadã, 93% da população. Com relação ao zakat, que é o dízimo ou a caridade, 77%. As 5 orações diárias, 63%. E a peregrinação a Meca, 9%. Por quê? Porque a peregrinação, que é o 5º pilar, não é obrigatória. Então, a Shahada, as 5 preces canônicas diárias, o jejum do Ramadã, o dízimo, né? Na verdade, seria esmola, né? 2,5% para os pobres, as viúvas e os órfãos. E o 5º pilar, que não é obrigatório, é a peregrinação a Meca. Não é obrigatório, obviamente, porque nem todos têm condições de fazer essa peregrinação. Tanto é que essa pesquisa dá 9%. Aumenta para os países mais próximos de Meca, por exemplo, aqui está dizendo, o Egito. O índice de egípcios que faz a peregrinação a Meca é de 20% da população. Por quê? Porque o Cairo está a 800 milhas de Meca. 800 milhas seriam 1.300 quilômetros. Enquanto que o Marrocos, que está a 4.500 quilômetros, o índice de marroquinos
que faz a peregrinação a Meca é de 6%, cai de 20% para 6%, mas muito por causa da distância. Com relação ao sentido espiritual desses ritos, porque eles têm uma abrangência social, mas eles também têm um significado espiritual, a peregrinação significa o retorno ao centro e à origem, tá? Porque na verdade a peregrinação não é a Meca, a peregrinação é a Kaaba. E segundo a crença islâmica, a Kaaba, que é aquele bloco negro que fica no centro da mesquita central, da grande mesquita em Meca, essa Kaaba tem tem mais de 3.000 anos de existência, porque segundo diz a tradição islâmica, foi o primeiro templo erguido em honra do Deus único. Segundo a tradição islâmica, essa Kaaba foi erguida por Abraão e por seu filho Ismael. O Ismael, segundo a Bíblia e segundo o Corão, foi o primogênito de Abraão, não foi Isaac, porque a mulher de... Vocês todos aqui conhecem bem as narrativas do Antigo Testamento, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou fazer um resumo. Então, no Antigo Testamento está lá que a esposa de Abraão era estéril, Sara. Então, Abraão tomou uma segunda esposa, que era a egípcia Agar, e daí nasceu o Ismael, que é o primogênito de Abraão. Depois, Sara teve Isaac, e aí começa a linhagem judaica e cristã. Então, de Abraão e de Isaac vem os judeus e depois os cristãos. E depois, da outra linhagem, Abraão, Agar, Ismael, vem os árabes e, como consequência, o Islã. São duas linhagens diferentes que têm como origem a mesma pessoa. Por isso que se diz que tanto o cristianismo, o Islã e o judaísmo são tradições monoteístas, semíticas, porque tem origem semita, os árabes e os judeus são semitas, e abraâmica porque vem de Abraão, do profeta Abraão. Então esse é o significado espiritual da peregrinação a Meca, a volta ao centro e à origem, entendido exteriormente e interiormente também. O significado do jejum é fazer um esforço de autocontrole, de autodomínio, né? É como a poda de uma árvore, é um sacrifício autoimposto que se faz para que se cresça no futuro com vigor renovado. O significado espiritual das 5 orações diárias é a lembrança de Deus, a lembrança do sagrado, a lembrança do eterno, e o significado espiritual do zakat, né, que é a esmola, ou o dízimo, é também ver no outro um eu, estimula as virtudes de generosidade. Mas, então, esses são os 5 pilares fundamentais do Islã. Mas o Islã também é conhecido, a mensagem islâmica é conhecida por um outro aspecto, que vocês também conhecem muito bem, que é a jihad. A jihad não é um dos 5 pilares do Islã, mas é considerada por alguns autores como se fosse um 6º pilar extraoficial ou não oficial. Mas só que essa jihad, a maneira como ela esse conceito, essa noção é explicado pelos meios de comunicação, é muito superficial, porque tem uma série de complexidades, tem uma série de sutilezas associadas a esse conceito da jihad. Normalmente é traduzido como guerra santa, mas na verdade é mais do que a guerra, é mais do que uma expedição militar, é esforço religioso, esforço sagrado. Essa seria uma tradução mais apropriada. Segundo ponto, a jihad tem 2 dimensões e 2 faces. Voltando, no começo do Islã, de uma expedição militar, o Maomé vivia nessa época em Medina, ele tinha fugido de Meca por causa das perseguições, estava em Medina, ele teve uma expedição militar bem sucedida, ele voltou para Medina, voltou para casa, e ele disse: nós estamos voltando da pequena Guerra Santa, mas agora nós temos que nos concentrar, nós temos que nos confrontar para a grande Guerra Santa, Jihad al-Akbar. Akbar, os muçulmanos estão sempre, os árabes estão sempre dizendo, significa grande, Então, a pequena jihad e a grande jihad. E aí os discípulos do Maomé perguntaram: mas o profeta, o que é essa grande jihad? E aí o profeta respondeu: é a luta contra o ego.
Então, e o profeta disse mais, a jihad, grande jihad, a jihad interior puramente espiritual, ela manda na jihad exterior. Se não há jihad interior, se não há... O que é a luta contra o ego? É a luta contra o nosso próprio egoísmo, o nosso próprio orgulho, a nossa própria arrogância, que são características ou são vícios quase naturais do homem. Então essa é a grande jihad, essa é a luta contra o ego. E é essa que comanda a pequena jihad. Se não há a grande jihad, não há a pequena jihad. Mas esse conceito da jihad pede... Eu estou falando muito rápido, vocês estão acompanhando? Está tranquilo? Se houver alguma dúvida, podem me interromper. Mas, de preferência, vamos deixar para o final, né, as perguntas. Esse conceito de jihad também é muito interessante, porque, na verdade, ele é atribuído ao mundo islâmico, é atribuído ao Islã, é claro que com uma tintura bastante crítica, mas, na verdade, não há civilização que não tenha a sua jihad, né? No caso do cristianismo, por exemplo, o que foram as cruzadas, se não uma jihad contra um infiel na Terra Santa? E o cristianismo também tem a grande jihad, o jihad al-akbar, que é o combate espiritual. Há diversos autores espirituais dentro do cristianismo que falam desse combate exterior. E tem alguns que falam dos dois. Por exemplo, São Bernardo de Claraval, que foi um dos grandes místicos do cristianismo, é doutor da Igreja Católica, ele que escreveu a regra dos Cavaleiros Templários, né? Os Cavaleiros Templários foram criados na época das Cruzadas também para combater os infiéis na Terra Santa. E o São Bernardo de Claraval foi um dos grandes místicos do cristianismo. Então ele praticava as duas jihads, a jihad exterior e a jihad interior. Mas não é só no cristianismo que nós temos a jihad. E nesse sentido, é uma hipocrisia, né, dos meios de comunicação atribuírem essa característica apenas ao Islã. Mesmo tradições normalmente reputadas como pacíficas, por exemplo, o budismo. O budismo também tem a sua jihad. Tem a sua jihad, a pequena e a grande. Dois exemplos de pequena jihad no caso do budismo. Apesar, com todo o seu pacifismo, os zen budistas no Japão, uma parte deles, né, alguns mestres e algumas escolas zen budistas, apoiaram a jihad japonesa na época da Segunda Guerra Mundial contra os coreanos e os chineses, né? Apoiaram, então, uma parte do zen budismo japonês apoiou essa expansão militarista japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. E apoiou também usando uma argumentação religiosa. Do ponto de vista da jihad interior, o budismo também tem a sua jihad interior, porque num dos textos mais importantes do budismo, que é o Dhammapada, que são os discursos do Buda, há lá um capítulo do Dhammapada em que o Buda diz textualmente: aquele que vence 1000 exércitos não vale tanto quanto aquele que vence a si mesmo. Isso é palavras do Buda estão na escritura do Dhammapada. Então isso daí é um exemplo da jihad espiritual, né? No hinduísmo a mesma coisa. O hinduísmo também é uma tradição extremamente pacífica, mas os hindus também fizeram a sua jihad contra os budistas. Houve um momento em que o hinduísmo estava praticamente extinto da Índia. O budismo tinha praticamente tomado conta de todo o território, e aí os hindus reagiram e fizeram uma jihad e expulsaram, praticamente expulsaram totalmente o budismo do território da Índia. Tanto é que o budismo hoje é predominante no Extremo Oriente, na China, na Coreia, no Japão, no Vietnã, no Laos, etc. E quanto à jihad interior do hinduísmo, basta ler o Bhagavad Gita, que é um dos clássicos da literatura espiritual da Índia, e que fala justamente desse combate interior. Mas não são só as civilizações tradicionais, ou seja, aquelas que têm sua origem numa revelação religiosa, que tem a ideia da jihad. A civilização moderna também tem. Só que, claro, no caso da jihad materialista ou da jihad secular, só existe o conceito da jihad exterior, né? Da pequena jihad, não há o conceito da luta interior ou da autocrítica. Por exemplo, o que foi o combate do exército americano contra
dezenas ou centenas de tribos indígenas em nome do progresso. Né? Aí também foi uma jihad, foram centenas de tribos americanas foram extintas. Né? Numa jihad em nome do conforto, em nome da economia, em nome do progresso. Esses foram os civilizados americanos. Agora, para não dizer que eu sou anti-americano, eu vou dizer alguma coisa também com relação às jihadis soviéticas. Os soviéticos também fizeram as suas jihadis. Né? No começo da década de 20, no território da União Soviética, o número de mesquitas chegava a mais de 2.000 mesquitas, 2.000 templos de culto muçulmano no território da União Soviética. Depois de 10 anos de Stalin, no começo da década de 30, o Stalin permitiu o funcionamento de 4. De 2.000 caiu para 4. 2.000 mesquitas para 4. Claro, oficiais, então havia mesquitas clandestinas, né, funcionando em apartamentos ou em casa, mas oficialmente os números são esses, 2.000 para 4. Essa é uma jihad. Também não deixa de ser uma jihad antirreligiosa, uma jihad ateística, ela não deixa de ser uma jihad. Bom, no século XX, os civilizados alemães também promoveram a sua jihad, entre aspas, contra os judeus, os ciganos, os eslavos e outros povos considerados inferiores. Então, a jihad é uma realidade universal. Nas civilizações tradicionais, há pelo menos a contrapartida, entende? A guerra exterior, mas há também a preocupação de autocrítica, de ver que talvez o outro esteja certo. No caso da jihad, entre aspas, secular, não há essa autocrítica, porque nós estamos sempre certos e os outros estão sempre errados. Não há essa possibilidade de autocrítica. Um outro aspecto relacionado a essa questão da jihad é a alegação que se faz de que o Islã também quer converter o mundo todo, quer ocupar o mundo todo. Eu acho que é verdade. Agora, o cristianismo e o budismo são outras duas religiões universais que querem exatamente a mesma coisa, porque são religiões missionárias, são religiões proselitistas, são religiões que não fazem diferença de raça, de etnia, de classe social, de gênero. Então são religiões ou tradições que normalmente, e mesmo legitimamente sob certos aspectos, buscam se expandir. Então, é injusto se acusar apenas o Islã por uma coisa que todos, ou praticamente todos, fazem. Porque, nesse aspecto, o judaísmo e o hinduísmo têm uma característica semelhante na medida em que eles não são religiões missionárias ou expansionistas. O hinduísmo e o judaísmo são religiões para um povo ou para um grupo de povo. Então você não vê um hindu ou um judeu fazendo trabalho missionário ou proselitismo, porque ou o sujeito nasce judeu ou nasce hindu, ou ele não se converte. É claro que há exceções a isso, especialmente no judaísmo liberal, em que o judeu, a judia casa com um não judeu e ele aí pode se converter. Mas normalmente o judaísmo não aceita essas conversões e tampouco o hinduísmo. Então essas duas religiões não são religiões missionárias como o budismo, o islã e o cristianismo. Mas não é apenas através das ideias, dos conceitos e das práticas fundamentais que a gente pode conhecer o Islã, mas também através da arte, porque a arte expõe um caráter talvez mais profundo, um estilo de uma civilização, e a arte islâmica é riquíssima a esse aspecto, né? Eu vou exibir agora alguns exemplares particularmente característicos da arte islâmica, para também vocês se familiarizarem com esse aspecto. Estou indo muito rápido? Não. Está dando para acompanhar bem? Vamos lá. Então aí, alguém consegue identificar esse edifício? Alguém arriscaria? Oi? Exatamente. Então, essa daí é a famosa Alhambra, que é um palácio, fortaleza, construído
entre os séculos 13 e 14, no sul da Espanha, né, na Andaluzia, na época de domínio islâmico. Os muçulmanos ficaram na Península Ibérica 8 séculos, de 711, quando eles cruzaram o Estreito de Gibraltar, até 1492. E Granada, né, o município espanhol onde fica a Alhambra, foi o último bastião islâmico a cair. Isso daí é uma das salas da Alhambra. Vocês veem a riqueza da decoração. Esse daí é o famoso Pátio dos Leões, também no interior da Alhambra. Esse aqui é uma das paredes com esse trabalho em azulejo. Aqui também é um trabalho em azulejo. Essa é um outro quarto, um outro salão, uma vista para o pátio interno. Aqui já é um outro edifício. Alguém se arrisca a dizer qual é esse? De Córdoba. Hã? De Córdoba. Essa daí é a grande mesquita de Córdoba. É bem anterior. Córdoba também fica na Andaluzia, pertinho de Granada. E vocês veem como os arquitetos muçulmanos eles conseguiram, de certa maneira, transplantar um palmeiral do norte da África, do Maghreb, para a Espanha e em forma arquitetônica. A mesquita, a grande mesquita de Córdoba é bem anterior a Alhambra e Granada, do século X. Aí outra vista interior da grande mesquita de Córdoba, século X, com essas colunas em forma de palmeira. Aí uma fachada externa da grande mesquita em Córdoba. Esse daí é um belíssimo exemplo de mihrab. Mihrab que indica a direção de Meca. Então os muçulmanos estão numa mesquita, toda mesquita tem o seu mihrab, que indica a direção de Meca, então eles se postam de frente para esse mihrab, que as orações vão ser feitas na direção de Meca. Esse daí é um dos portais da grande mesquita de Córdoba. Aí esse é um outro exemplo de arquitetura islâmica, aparentado aos anteriores, mas mais recente. Isso daí é a mesquita do Shah em Isfahan, no Irã, século XVII. Aí uma visão do interior da mesquita do Shah em Isfahan. Outra vista da mesquita. A cúpula, tudo trabalhado, né? Azulejo pintado. Aí temos azulejo e depois algumas inscrições corânicas, né? Esses azulejos mais azuis embaixo são trechos do Corão, né? Azulejo pintado também. Esse é um outro mihrab, persa, né, o iraniano, também de Isfahan, não dessa mesquita, de uma madraça, né, que é a escola corânica ou universidade. Muito bonito esse exemplar também. Esse é outro exemplo de arquitetura islâmica, o famoso Taj Mahal, na Índia. Foi um imperador mogol, muçulmano, que fez esse mausoléu em homenagem à esposa dele, que havia falecido. Fica em Agra, no norte da Índia. Século XVII também. Esse talvez seja o exemplo de arquitetura islâmica mais conhecido do mundo, Taj Mahal. Aqui já saímos da Índia, vamos para o Maghreb. Isso daqui é um dos portais de entrada na cidade de Fez, no Marrocos. Do Marrocos que saíram os exércitos árabes para conquistar a Península Ibérica. Esse é o interior dessa madraça, né, Karauim, em Fez, século IX. Segundo o Guinness, é a mais antiga universidade do mundo, século IX, 859 d.C. Também muito bonito. Esse é o pátio interno da mesquita, o pátio interno com
com a fonte, porque os muçulmanos, antes das orações, eles fazem as abluções, né? Eles têm que se limpar com água antes das orações. Outra vista dessa mesma madraça de Calauim, fez no Marrocos. Outra vista também dessa mesma madraça e mesquita, uma mesquita lá também. Bom, esses foram alguns pequenos exemplos da arte forjada pelo espírito do Islã. Vocês repararam que não é uma arte figurativa, né? Não há representação nem de figura humana, nem de animais. Porque a arte islâmica não lida com isso justamente porque, por exemplo, a arte cristã, a arte budista, elas são figurativas e têm estátuas de seres humanos porque o centro da religião é uma figura humana e divina. O Buda, no caso do budismo, e Jesus Cristo, no caso do cristianismo. Então, a arte dessas civilizações, a budista e a cristã, visa basicamente mostrar a figura dessa personalidade exemplar para os fiéis. No caso do Islã, não. No caso do Islã, o Islã não está centrado no Maomé, na figura do profeta Maomé. O Islã está centrado num livro, o Corão. Nesse particular, bate com a religião judaica, que está centrada não na figura do profeta Moisés, mas na Torá, né, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, a revelação no Islã é o livro. Maomé é aquele que trouxe o livro. No caso do judaísmo, a revelação também é o livro, a Torá. E Moisés é aquele que trouxe o livro sagrado. No caso do cristianismo, o evangelho não tem a mesma importância que tem o Corão no islamismo, porque o evangelho é o relato daquilo que Jesus Cristo fez e ensinou, né? Então, a figura central da religião, da tradição cristã, é a figura de Jesus Cristo. No caso do Islã, é o livro. Mas, então, além desses exemplos de arte e arquitetura islâmica, o Islã forjou também um tipo particular de homem, e em particular aqui nós vamos ver com relação a líderes, né, políticos, a governantes. E eu vou mostrar também algumas figuras aqui que muito provavelmente são completamente desconhecidas, porque como líderes islâmicos nós conhecemos o Gaddafi, o Saddam Hussein, o Assad, o Ahmadinejad, o Ayatollah Khomeini e outros desse naipe. Mas depois eu vou detalhar um pouco a respeito dessas figuras e mostrar que uma parte delas nem mesmo muçulmanos eles são. Essas figuras que eu vou mostrar, essas são figuras do século XX, que foram bons governantes honestos e governantes competentes dentro do mundo islâmico. Mas, é claro, ninguém, ou praticamente ninguém, os conhece aqui no Ocidente. Esse é o primeiro exemplo desses governantes muçulmanos totalmente desconhecidos. Na primeira foto, do lado direito, vocês vão identificar quem é esse. Vocês sabem, né? Quem é esse? O cara da bengala? Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a guerra. Depois, na outra foto, nós temos aqui o Nasser, que era o militar presidente do Egito. Eu vou manter o suspense, só depois eu vou falar quem é a outra figura nessas fotos. Aqui é ele também, e quem é esse aqui cumprimentando o líder muçulmano? Vocês também devem conhecer, é um político norte-americano, Richard Nixon, quando ele era vice-presidente dos Estados Unidos, foi até a Líbia, e essa figura é o rei da Líbia. O rei da Líbia que foi derrubado por um golpe militar liderado pelo coronel Muammar Gaddafi. Então esse foi esse rei Idris, né? O rei Idris foi um dos grandes governantes muçulmanos do século XX. Mas lá no Maghreb, no mundo islâmico, a figura dele ainda é lembrada. Tanto é que esse aqui é um combatente na guerra civil na Líbia, segurando um retrato do rei Idris. Isso foi esse ano. E o rei Idris morreu
em 1969. Não, ele morreu um pouco depois, desculpa. Ele foi rei da Líbia, lutou contra a ocupação italiana, fez uma guerra de guerrilhas contra os italianos, conseguiu a independência da Líbia, foi escolhido porque ele era, curiosamente, esse Idris, além de rei, ele era o chefe de uma confraria sufi do norte da África, Sanusi. Então ele tinha autoridade espiritual e o poder político, e ele foi escolhido rei depois da independência, mas ele foi deposto pelo Gaddafi em 1969. Ele foi condenado à morte, mas como ele estava fora do país, ele não voltou e viveu mais alguns anos. Esse continua sendo o rei Idris. A própria postura, né? E a face de serenidade, de equilíbrio, destoa completamente da maioria dos líderes muçulmanos que nós estamos acostumados a ver. Eu já disse muita coisa. Esse rei Idris, no mundo islâmico, ele é considerado uma espécie de rei filósofo, porque ele tinha essa dimensão espiritual e ao mesmo tempo era um governante. Esse é outro bom governante muçulmano do século XX. Foi primeiro-ministro da Nigéria entre 57 e 66, 9 anos. Também foi assassinado num golpe militar. Era conhecido como a voz de ouro da África por causa de sua oratória. Abu Bakr Tafawa. Também, esse daí, se eu não fosse fuçar, eu não saberia que ele existia. Também pelo porte, e pelo olhar, pela serenidade, destoa completamente desses que nós estamos acostumados a ver no jornal, na televisão hoje em dia. Esse é outro importante líder político do mundo islâmico, Adnan Menderes. Esse é turco. Também foi derrubado num golpe militar em 61 e foi enforcado. Rapidamente enforcado. Derrubaram os militares o enforcaram. Uma série de circunstâncias que eu não vou entrar agora em detalhe, porque não é esse o objetivo principal desse encontro. Né? Mas então, o Abu Bakr Tafawa, o rei Idris e o Adnan Menderes foram bons governantes islâmicos do século XX que são totalmente desconhecidos dos meios de comunicação e, obviamente, do público. Então, nunca somos informados que, mesmo ao longo do século XX, houve um bom número de governantes estadistas muçulmanos honrados e eficientes. A mera existência desses homens nunca é sequer mencionada. Estudando a história islâmica há vários anos, não é difícil constatar que o patrimônio intelectual, cultural e espiritual do Islã prossegue em grande medida sendo objeto de ignorância e desinformação por parte do Ocidente. Jornais, revistas, rádios e TVs, e agora também a internet, apresentam hoje de maneira geral, de forma sistemática, uma imagem truncada, distorcida e parcial de tudo aquilo que diz respeito ao mundo islâmico. Para complicar ainda essa situação, o terrorismo islâmico engendra, obviamente, grande hostilidade no Ocidente. Mas não nos esqueçamos que esse terrorismo urbano islâmico é muito recente, coisa de 10 ou de 20 anos. E é uma resposta desequilibrada a uma situação desequilibrada, porque a política das grandes potências ocidentais em relação ao mundo árabe e ao mundo islâmico é profundamente injusta. E é assim que as populações de lá recebem as intervenções dos americanos e dos europeus, e uma parte da população acaba por apoiar os extremistas e os terroristas. Há uma nota positiva em relação a essa cobertura em geral, porque a Folha de São Paulo esse ano resolveu manter um correspondente no Irã, Sami Adgirni, se não me engano. Isso daí é muito interessante, porque primeiro, ao que me consta, é o único órgão importante de imprensa do Brasil e da América Latina que mantém um correspondente no Irã. Né? Então ele passa uma série de informações que as agências de notícia não passam e dão uma cobertura com um olhar mais brasileiro para o problema. E depois uma coisa muito importante é que é o seguinte: se confunde o regime político de um país com o povo de um país. Uma coisa é o regime comeinista, outra coisa é o povo iraniano. Uma coisa é o regime sionista, Israel, outra coisa é o povo judeu.
Uma coisa foi o regime nazista na Alemanha, outra coisa é o povo alemão, entende? Mesmo esses regimes, a maioria da população muitas vezes nem apoia. Então é importante fazer essa diferenciação, porque é muito fácil confundir e a cobertura de imprensa ajuda nessa confusão. Geralmente se alega que o Islã é intolerante para com pessoas de outras fés. A história é outra. Isto deve certamente surpreender alguns, mas entre as grandes tradições mundiais, o Islã se destaca pelo grau de tolerância que ao longo de seus 1433 anos, o calendário islâmico começa em 622, que marca justamente a migração ou a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. Ele é de Meca, originalmente de Meca, começou a difundir a sua mensagem lá, essa mensagem encontrou oposição, ele foi obrigado a fugir e fugiu para Medina, que é uma cidade a 300 e poucos quilômetros de Meca, também na Península Arábica. Os muçulmanos permaneceram 8 séculos na Espanha e Portugal, do século 8 ao 15. Não obstante isso, os espanhóis e portugueses continuaram praticando o catolicismo. Eles não foram forçados à conversão, ou seja, o Islã tem sim um histórico de expansão militar, de conquistar territórios. Mas nessa conquista de territórios não significa necessariamente que os muçulmanos forcem a conversão das populações nativas ao Islã. Tem vários exemplos disso. Por quê? Porque a expansão do Islã foi fulminante. Uma coisa verdadeiramente impressionante e difícil de acreditar. Se não tivéssemos livros de história, nós nem acreditaríamos. A expansão do cristianismo foi extremamente lenta. O cristianismo demorou 3 ou 4 séculos para se consolidar dentro do Império Romano. O Islã, o profeta Maomé morreu em 632. Em 10 anos, o Islã já tinha conquistado o Egito, a Síria, o Líbano, a Palestina, já estava entrando na Pérsia. Em 80 anos, o Islã já estava na fronteira da China, a Oriente, e já estava na Espanha, a Ocidente. Então, uma expansão fulminante. Eu acho que o termo mais correto seria esse, fulminante. Só que essa expansão não significa necessariamente que esses territórios conquistados, a população foi convertida à força. Por quê? Porque o Islã tem o conceito de povo do livro. Né? Então, os judeus e os cristãos são considerados como tradições legítimas. O Corão não permite que os cristãos e os judeus sejam convertidos, porque eles já têm a sua própria religião. E mesmo com relação a outras religiões que com as quais o Islã se defrontou ao longo de sua expansão histórica, por exemplo, com os hindus. No primeiro momento, quando os muçulmanos chegaram na Índia, havia a ideia de que os hindus eram idólatras, né? Então houve uma primeira leva de violência. Mas logo em seguida eles perceberam que os hindus também eram um povo do livro, que os hindus também tinham os Vedas, tinham o Bhagavad Gita, tinham o Mahabharata, entende? Então os hindus também passaram a ser considerados povo do livro. E também quando os muçulmanos, os árabes, chegaram na Pérsia, um outro mundo, uma civilização muito mais desenvolvida, eles também, no primeiro momento, houve uma onda de violência contra o zoroastrianismo, porque o zoroastrianismo era a religião predominante no Irã, nesse século VII, quando os exércitos árabes chegaram na antiga Pérsia, mas eles também rapidamente perceberam que o zoroastrianismo era uma religião em que, então, os persas passaram a ser tratados também como povo do livro. Um outro dado importante para se conhecer e avaliar o equilíbrio e ponderação à mensagem do Islã diz respeito à estruturação interna da religião, à economia interna da religião. Por quê? No caso do cristianismo, é uma mensagem eminentemente espiritual. Então, quando Jesus mandou os apóstolos divulgarem a Boa Nova pelo Império Romano, Pedro, Paulo e os outros, eles foram sem absolutamente nada, só com o livro debaixo do braço, que na época nem existia ainda, mas com a mensagem debaixo do braço. Por quê? Porque já existia um império.
Entende? O cristianismo surge dentro de um contexto do Império Romano, tá? Com as suas leis, com a sua polícia, com o seu exército, com os seus costumes, com a sua cultura. Então, os apóstolos dessa nova religião, considerada uma seita obscura do judaísmo no começo, eles operam dentro de um território de uma civilização já constituída. No caso do Islã, não havia isso. Quer dizer, o Islã surge num contexto de relativo vácuo civilizacional, a Península Ibérica, a Península Arábica, desculpe, e entre povos nômades ou seminômades. Então o Islã ele se expande lado a lado, é a religião e o Estado ou o Império, né? Então os discípulos do Maomé, quando eles vão levar a mensagem islâmica, eles constituem também o Império, as duas coisas vão juntas. Então os muçulmanos necessariamente têm que levar a espada numa mão e o Corão na outra, porque se eles não levam a espada numa mão, eles teriam a sua cabeça cortada pelos inimigos do Islã. E essa é uma diferença profunda, né, entre as duas tradições, e que leva a uma série de mal-entendidos. Outra coisa, Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então Jesus está legitimizando a autoridade do poder político do Império Romano. O Maomé nunca disse isso. Por quê? Então Jesus Cristo é um líder eminentemente espiritual, né? Enquanto que Maomé foi um líder espiritual e ao mesmo tempo um líder político. Ele foi o fundador de uma religião, de uma nova religião, e foi o fundador de um império. Os árabes simplesmente não existiam. Entende? Os árabes não existiam para a história no século VII. Quer dizer, foi o Islã que levou os árabes para o centro da cena histórica mundial. Então já vimos o exemplo da Península Ibérica, que os muçulmanos conquistaram rapidamente a Península Ibérica, inclusive com o apoio das comunidades judaicas. Por quê? Porque a Espanha naquele século, no século VIII, no começo do século VIII, era dominada por uma aristocracia visigota, germânica. E eles já naquela época não tratavam muito bem os judeus. Então, quando os muçulmanos, os árabes, manifestaram essa intenção de invadir a Península Ibérica, as comunidades judaicas, de certa maneira, apoiaram os árabes, o Islã, porque eles estavam sendo sufocados por esse domínio visigodo na Península Ibérica. Outro exemplo, os turcos otomanos, aí um outro império, né, muito posterior, foi o último grande império islâmico, foi o Império dos Turcos Otomanos, dominaram a Grécia por 4 séculos. Não obstante isso, os gregos ortodoxos continuaram praticando a sua religião, eles nunca foram forçados à conversão para o Islã. Bom, essa tolerância ocorre porque deriva diretamente do Corão e está incorporada na lei islâmica. É o respeito aos povos do livro que nós acabamos de ver. Há um paradoxo aí, porque a perspectiva ou a tradição melhor equipada para realizar um entendimento entre as grandes tradições mundiais, as grandes civilizações, geralmente associada com intolerância. É verdade que o Islã sempre foi uma tradição militante e que tem, ademais, uma posição combativa em face dos males e das injustiças do mundo moderno. Digo que o Islã é a melhor equipada, por quê? Porque ele é a última das grandes civilizações tradicionais, a última das grandes tradições. Ela está situada entre o Ocidente e o Oriente, pode ser uma ponte, quer dizer, o Islã não é nem oriental nem ocidental, geograficamente, a maioria da população islâmica está situada na parte central do globo, tendendo para o Oriente, e grandes sábios do Islã mostraram esse caminho do entendimento, do entendimento das outras civilizações com muito mais ênfase, de forma muito mais explícita do que sábios de outras civilizações. Eu vou ler um curto trecho desse Ibn Arabi, que é um dos grandes metafísicos e filósofos do Islã. Nasceu em Múrcia, na Espanha, né, no século XIII. E ele disse lá, esses versos são famosos, alguns de vocês talvez já conheçam. Meu coração se abriu a todas as formas. Ele é pasto para as gazelas, claustro para os monges cristãos, templo dos ídolos, a Caaba do peregrino, as tábuas da Torá e o livro do Corão. Eu pratico a religião do amor. Seja qual for a direção em que avance em suas caravanas, a religião do amor será a minha religião e minha fé.
Quer dizer, já tem uma clara abertura para as outras religiões. Você não encontra isso, ou muito raramente, numa autoridade espiritual judaica ou cristã, por exemplo. Por quê? O judaísmo, historicamente, veio antes, né? É a tradição monoteísta mais antiga. Então, o judaísmo considera o cristianismo como uma heresia e o Islã também como uma heresia. O cristianismo veio depois do Islã, veio depois do judaísmo. Não é que ele considera o judaísmo uma heresia, mas ele considera que o judaísmo foi superado, né? Que o povo eleito não são mais os judeus, são os batizados na igreja. E o cristianismo claramente considera o Islã como uma heresia. Agora, o Islã considera o judaísmo e o cristianismo como tradições legítimas. Ou seja, tem uma abertura, por isso que eu estou dizendo que o Islã está melhor equipado para promover o entendimento do que as outras. Isso mesmo do ponto de vista teológico. Então, essa frase do Ibn Arabi é como se fosse uma antecipação desse conceito da unidade transcendente das religiões, de que o filósofo alemão das religiões, Fritjof Schwann, falaria no século XX. Eu cito Fritjof Schwann porque as principais referências bibliográficas para essa apresentação que eu estou fazendo aqui vêm desse filósofo das religiões. Esses são dois dos livros mais importantes dele, Para Compreender o Islã, em português, e A Unidade Transcendente das Religiões. Aqui tem outros livros dele, Forma e Substância nas Religiões, A Transfiguração do Homem e Cristianismo e Islã. O importante a render aqui é que muito do que passa por associado ao Islã na época atual, como terrorismo, movimenta uma ínfima minoria de sua população e é uma deformação de sua mensagem original. Já citei essa pesquisa do Pew Center, 2011, né, uma instituição de pesquisa americana, e no resumo que eles fizeram para a imprensa dessa pesquisa, está lá: Just 1% say that suicide bombing and other forms of violence against civilian targets are justified to defend Islam. Apenas 1% dos muçulmanos dizem que os ataques suicidas e outras formas de violência contra alvos civis são justificados para defender o Islã. 81%, isso dessa pesquisa foi feita em 40 países islâmicos, em 80 línguas diferentes. 81% diz que os ataques suicidas e outras formas de violência contra os civis nunca são justificados para defender o Islã. E apenas 4% dos muçulmanos concordam de que o apoio muçulmano para o extremismo está crescendo. A histórica tolerância islâmica se manifestou em primeiro lugar para com os cristãos. Os exércitos árabes conquistaram muitos territórios e a primeira religião que eles encontraram foi o cristianismo. Em 635, Maomé morreu em 632. Em 635, os muçulmanos conquistaram a Síria e a Palestina. Em 637, ou seja, 5 anos depois da morte de Maomé, entraram em Jerusalém. O patriarca cristão, Sofrônio, declarou que não assinaria nenhum